Você já passou por momentos na vida em que parece que está encurralado, sem saída? Como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor e você se sentisse completamente só? Se sim, você não está sozinho nessa sensação. Davi, um dos maiores líderes e reis de Israel, também viveu um momento assim, e é justamente nessa fase difícil que ele encontra refúgio na caverna de Adulão. Imagine, Davi, um jovem promissor ungido para ser rei, mas agora fugindo de Saul, que o persegue implacavelmente. Ele perde tudo que conhece e valoriza, sua posição, sua segurança e até sua paz. A caverna de Adulão se torna seu refúgio físico, mas também um espaço de encontro com Deus e de transformação espiritual. Em 1 Samuel 22, Davi se refugia ali e não demora para que outras pessoas angustiadas, endividadas e descontentes se juntem a ele. É um cenário sombrio, mas é também o ponto de partida para algo extraordinário. E o que a história de Davi nos ensina? Que às vezes, quando chegamos ao nosso fundo do poço, Deus usa esse momento para nos moldar, fortalecer e preparar para um propósito maior. A caverna de Adulão não é o fim, é o lugar onde Davi aprende a confiar em Deus de uma maneira nova, transformando sua solidão em dependência e sua fraqueza em força. Neste vídeo, vamos explorar essa jornada de Davi e refletir juntos sobre como nossos momentos de caverna, de dificuldade e solidão podem se tornar uma oportunidade para encontrar refúgio e propósito em Deus. Então fique até o final para descobrir como a caverna de Adulão pode falar à sua vida. A história de Davi é marcada por momentos de grandeza e coragem, mas também de profunda angústia e solidão. Em um desses momentos de maior desespero, ele encontra refúgio na caverna de Adulão. Este local se torna um símbolo de como Deus pode usar períodos de isolamento e dor para nos transformar e nos preparar para algo maior. A caverna de Adulão é mencionada em 1 Samuel, capítulo 22, onde lemos que Davi, após fugir da corte de Saul, encontra-se exilado, perseguido e sem recursos. Ele é forçado a se refugiar em uma caverna, um local escuro e aparentemente sem esperanças. Para entender a profundidade desse momento, precisamos lembrar quem era Davi até então. Ele havia sido ungido por Samuel como o futuro rei de Israel, um jovem cheio de promessas, que já havia derrotado Golias e se destacado como um grande guerreiro. No entanto, a inveja e o ódio do rei Saul o colocaram em fuga. Imagine o que isso significa. Ele era um herói nacional, mas agora se encontra como um proscrito, um fugitivo. Davi perde tudo, sua posição, seus amigos e até sua paz. Em sua jornada de fuga, nele se vê sem escolha a não ser se esconder. Naquele momento, Davi poderia ter desistido. Ele poderia ter questionado o que Deus estava fazendo em sua vida. Afinal, como alguém escolhido por Deus pode acabar sozinho e escondido em uma caverna? Mas é nesse local escuro que ele começa a perceber que a caverna não é o fim, mas sim um lugar de preparação e transformação. No Salmo 57, versículo 1, vemos Davi clamando a Deus: "Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades." Esse versículo mostra a entrega total de Davi ao Senhor, mesmo em um momento de completa vulnerabilidade. Em meio ao seu sofrimento, algo inesperado acontece. Outras pessoas começam a se juntar a ele. A Bíblia nos conta que cerca de 400 pessoas, todos em dificuldades, angustiados, endividados e insatisfeitos, vão até ele na caverna. Essas pessoas não eram soldados treinados ou líderes influentes, eram indivíduos marginalizados e esquecidos pela sociedade. É interessante pensar que, assim como Davi, todos eles estavam em busca de um refúgio, de um lugar onde pudessem encontrar esperança e direção. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 2, lemos: "Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens." Davi, que chegou a Adulão sozinho e em desespero, agora encontra uma nova responsabilidade: liderar esses homens em meio às adversidades. E aqui vemos uma transformação em Davi. A caverna, que antes parecia um local de derrota, torna-se um lugar de recomeço. Ele passa a liderar essas pessoas, não com base em sua posição, mas com base em sua experiência de sofrimento e sua dependência de Deus. Esse momento marca o início de uma nova fase em sua vida, onde ele começa a formar um exército que mais tarde seria conhecido como os Valentes de Davi. A caverna, que simbolizava o abandono, agora se torna um local de união e propósito. Essa história nos ensina que às vezes Deus permite que cheguemos a um ponto de solidão e dor para que possamos nos conectar verdadeiramente com Ele. Em Salmos capítulo 34, versículo 18, Davi escreve: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito."
Esse versículo, que pode ter sido inspirado durante esse tempo em Adulão, mostra que Davi entendeu o valor do quebrantamento. Ele percebe que é nesse estado de humildade e rendição que ele realmente encontra o refúgio e a força em Deus. Ao refletirmos sobre essa história, podemos ver como ela se aplica aos nossos próprios momentos de caverna. Quantas vezes passamos por situações de dor e isolamento, onde nos sentimos sem saída e sem apoio? Assim como Davi, muitas vezes experimentamos situações onde nossos sonhos parecem distantes, onde nos sentimos perseguidos pelo medo, pela insegurança ou até pela rejeição. Mas é nesses momentos que Deus quer nos encontrar e nos transformar. Ele quer que aprendamos a depender totalmente dele, a entregar nossas preocupações e a entender que a caverna não é o fim, mas o início de algo novo. Davi transformou a caverna de Adulão em um local de adoração, dependência e liderança. O homem que entrou ali em fuga e desespero saiu de lá com uma fé fortalecida e uma nova perspectiva sobre seu chamado. Esse processo de transformação é algo que todos nós podemos experimentar se entregarmos nossos medos e ansiedades a Deus. Em Salmos, capítulo 23, versículo 4, Davi escreve: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele aprendeu que mesmo nas sombras mais profundas, a presença de Deus é um consolo e uma fortaleza. Assim como Davi encontrou um propósito maior na caverna de Adulão, podemos aprender que nossas dificuldades podem ser usadas para moldar nosso caráter e nos preparar para algo que Deus tem reservado para nós. A caverna é um lugar de passagem, um ambiente onde nossos corações podem ser purificados e fortalecidos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo nos lembra: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo reforça que até mesmo nossas cavernas e momentos difíceis fazem parte do plano de Deus para nossas vidas. Ao final de sua jornada na caverna de Adulão, Davi sai com um exército ao seu lado, pronto para continuar sua missão. Ele aprendeu que a liderança verdadeira não se baseia em títulos ou poder, mas em compaixão, fé e dependência de Deus. Que possamos também, como Davi, ver nossos momentos de caverna como oportunidades de crescimento e preparação. Deus não nos abandona em nossas dificuldades. Ele está conosco, moldando nosso caráter e nos preparando para o propósito que Ele tem para cada um de nós. A história de Davi e a caverna de Adulão nos mostra que até os momentos mais sombrios de nossas vidas têm propósito. Aquilo que parecia ser o fim para Davi tornou-se o início de uma transformação. A caverna, que simbolizava solidão e medo, tornou-se um local de refúgio, aprendizado e preparação para o chamado que Deus tinha para ele. E o mesmo pode acontecer na sua vida. Talvez hoje você esteja enfrentando a sua própria caverna. Pode ser uma situação de perda, rejeição ou desânimo, mas quero lembrar que Deus está com você mesmo nesses momentos. Assim como Ele esteve com Davi, Ele está moldando o seu coração, fortalecendo sua fé e preparando você para algo maior. Lembre-se das palavras de Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Hoje eu quero te convidar a transformar sua caverna em um lugar de encontro com Deus. Dedique alguns momentos para falar com Ele, para entregar suas preocupações e buscar sua direção. Assim como Davi saiu de Adulão com um propósito renovado, você também pode sair desse momento difícil mais forte e com uma nova visão. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários a palavra refúgio, como um símbolo de que você escolhe buscar em Deus o seu lugar de segurança e paz. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com quem precisa dessa mensagem e se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões como esta. Que Deus te abençoe e te guie em cada passo da sua jornada.